Oi, gente. Professor Nilson, novamente, língua inglesa 6. Nós vamos agora para a nossa segunda videoaula, tá certo? Aproveitem, espero que vocês gostem. Tchau. Certo, gente. Agora a nossa segunda videoaula vai ser sobre as unidades 10 e 11 do livro do John e da Lee Source, que é o American Headway 2, tá? Esse aqui são os créditos direitinho, como foi feito os slides, tá ok? Então a gente começa aqui na unidade 10, que é o Scared to Death. Então a gente vai falar do infinitivo e gerúndio, onde ele diz assim: Some verbs in English are followed either by the gerund or by the infinitive. Example given: I always avoid taking busy streets during rush hour. I need to exercise more often. She decided to stay home at night. Então, a gente pode afirmar o seguinte, tá? The verb avoid is followed by gerund, quer dizer, o verbo avoid sempre vai ser seguido de um gerúndio, quer dizer, se você ver esse verbo avoid, o verbo que vai segui-lo vai estar no ing, né? No caso aqui é take, então vai ficar taking. Se for love, loving, tá? Então a gente pode dizer também o quê? The verb need and decide are followed by an infinitive. Então toda vez que você vê o verbo need, então o verbo vai ter que vir no infinitivo. No caso aqui, I need to exercise more often. I need to say goodbye. I need to stay at home tonight. Então o verbo sempre vai estar no infinitivo com o to. E mesma coisa o verbo to decide. She decided to stay home at night. Então, she decided to stop trying calling you. Então o verbo sempre vai ser to, né, no infinitivo com to. Agora ele diz assim: Some verbs use the infinitive without the particle to. Quer dizer, alguns verbos vão ser chamados ou ser usados sem a partícula to, só com a forma base, né? O que a gente chama de bare infinitive, ou infinitivo sem a partícula to. Um exemplo, o verbo may, no caso o verbo to make, que no caso está no passado, que ele diz assim: My parents made me clean my bedroom, né? Not my parents made me to clean my bedroom. Quer dizer, então, toda vez que eu tiver o verbo make, se ele tiver no passado ou no presente, o verbo que vai ter que ser usado vai ser no infinitivo, mas sem a partícula to. Quer dizer, os meus pais me fazem limpar o meu quarto, tá? Por exemplo, outro exemplo que ele dá aí embaixo: I will help you to do the dishes. Not I will help you to do the dishes. Tá? I help you do the dishes. Tá bom? Então, outro verbo é o verbo to help. Então, o verbo make, o verbo help, quando você tiver que usar um verbo, o verbo vai estar no infinitivo, mas sem o to, que é o que a gente chama de bare infinitive, quer dizer, o infinitivo sem o to. É só a forma base do verbo, tá bom? Então, depois dessa explicaçãozinha aí, nada melhor do que um pouco de prática, né? A teoria e depois um pouco de prática. Mas antes ainda tem uma pequena explicaçãozinha quando a gente se refere a um modal, que é o modal use to, que é usado para dizer quando a gente costumava fazer alguma coisa, né? É o que ele diz aí: use to expresses a past action that doesn't happen anymore, que não acontece mais. Por exemplo, I used to play games with my brother, quer dizer, eu costumava jogar com meu irmão. I used to play with my brother. Costumava brincar com meu irmão. I used to swim a lot. Eu costumava nadar muito, tá? Mais embaixo ele pede que você complete the sentences with the verb ski in the correct form. Então aí você vai ter que usar o verbo ski nas formas corretas. Então ele já lhe dá aí o primeiro, né? I go skiing every winter, né? Então toda vez que eu tiver o verbo go, depois do verbo go eu uso o verbo no gerúndio, no ing. Marquem isso, tá? A segunda, I started. O verbo to start, ele requer que você use um verbo no ing, tá? Então, toda vez que eu tiver o verbo start, seja no passado ou no presente, o verbo vai estar no ing. Então, eu vou dizer o quê? I started skiing when I was 6. Tá? Eu comecei a esquiar quando eu tinha 6 anos. Tá bom? O verbo to try, né? Você vai dizer assim: I tried to ski.
down the mountain, but it was too steep. Quer dizer, o verbo to try sempre você vai usar um verbo no infinitivo, tá? Então eu tentei esquiar montanha abaixo, mas era muito íngreme. Quarto, my instructor made me. O verbo to make aí, que você vai usar o quê? O verbo no infinitivo sem o to. Então você diz, my instructor made me ski down the steep mountain. Um outro caso, enjoy. Enjoy é um verbo que você vai ter que usar o verbo no ing. I enjoy skiing very much. É o verbo no gerúndio. Do mesmo jeito que se use it to. Então, toda vez que eu tiver use it to, eu tenho que usar um verbo no infinitivo sem o to. Então, eu digo assim, I use it to ski when he was younger, but not anymore. Tá? Então, assim que eu digo. Eu curto muito esquiar. Na 3 o David costumava esquiar quando ele era jovem, mas não faz mais. Tá bom? Então, vamos para a próxima parte da lição. Então, para a gente finalizar, no caso, essa parte, eu trouxe mais um exercício, mais um, tá? Então, nesse caso, você teria que escolher a forma correta. Circulando, por exemplo, o primeiro já estava feito, então, I decided to stop, que é o verbo decidir, sempre pede o verbo no gerúndio, tá? I manage também. Então, você vai dizer, I managed to find, quer dizer, no gerúndio com o to, tá? Já let's go, o verbo to go sempre eu vou ter que usar o verbo no gerúndio, não no infinitivo, tá? Então eu vou dizer o quê? Let's go shopping. Try. O que é que eu disse no passado? Try, você vai usar o quê? O verbo no infinitivo com to. Então você vai dizer o quê? I tried to understand what he was saying, but I couldn't. E a quinta, would you like something to eat? Tá? Então, quando você tiver essa expressão would you like something, sempre vai ser no infinitivo. Would you like something to eat? Would you like something to drink? Would you like something to dress? Quer dizer, você quer algo para comer, beber, vestir, tá certo? E a última, I need a recipe for a cake that's easy to make, tá? Então, quando você tiver essa expressão I need, lembra do verbo to need é um verbo que usa o verbo no gerúndio com o to, tá certo? Então, galera, a gente passa agora para dessa parte da aula, tratar de exclamations with so and such. Então, ele fala o seguinte, look at the sentences, when do we use so, such as, such and, such, so many and so much. Então, a gente começa já com o so. O so, como eu disse, pode ser combinado com adjetivos ou advérbios, tá? Em frases exclamativas. E ele serve para enfatizar. Então, são essas expressões a gente usa no dia a dia para dar uma ênfase maior. Aí ele está dizendo que eles não estavam preocupados. Ele diz assim, we were all so worried. Nós estávamos todos muito preocupados, tá? Então, a gente passa agora para a segunda, que seria such a, such an ou such. A gente começa com such a, such an. Aí você tem que, primeiro, lembrar da regrinha dos pronomes indefinidos. Qual é a regrinha? A eu uso com palavras que começam com sons consonantais e N eu uso com palavras que começam com sons vocálicos. Vamos repetir. A, sons consonantais. N, sons vocálicos. Então, por isso que a segunda frase eu digo that's such an old joke. Porque old, né? Old começa com som de vogal. Do mesmo jeito eu vou dizer que it was such a beautiful night. Beautiful começa com som de consoante. Porém, ele diz aí também que eu posso usar com adjetivos e substantivos, mas nunca somente com adjetivos. Então, por exemplo, eu não poderia dizer that's such an old. Por quê? É tão velho que? Piada, casa, pessoa, não sei. Do mesmo jeito, it was such a beautiful, era uma tão bela o quê? Tão bela noite, casa, carro, tá? Então fica incompleto o significado da frase, tá certo? Agora, quando é que eu vou usar somente o such? Você usa quando você tiver uma palavra que está no plural ou com substantivos incontáveis. Por exemplo,
Aqui, ó. Friends. Friends tá no plural. Você vê o Szinho no final. Então você vai dizer: He has such crazy friends. Ele tem amigos tão loucos, tá? Do mesmo jeito aqui que a palavra weather. Weather significa tempo. É uma palavra que é incontável. Então você vai dizer: We had such awful weather on vacation. Tá? Nós tivemos durante as férias um tempo tão horrível. Um tão horrível tempo. Você que decide, tá? Já a so many e so much você usa quando você tem quantidades extremas de coisas. So much você usa para incontáveis e many para contáveis, que é o caso, por exemplo, aqui, ó. Places, places eu posso contar. Então eu vou dizer assim: There are so many places I wanna go to. Já trabalho eu não posso contar. Então eu vou dizer o quê? I have so much work. Então quando você tiver, por exemplo, there are so many students. Você pode dizer so many students, so many places, so many cities. Já os incontáveis você pode dizer I have so much work, I have so much pasta, I have so much time, tá ok? Então a gente continua. Então vamos fazer um exercício rapidinho. Então ele pede o seguinte: complete the sentences with so, such a, and, such, so many, so much. Então, por exemplo, a primeira, por que ele usou such? Né? Porque mess é uma palavra que está no singular, tá? Então ele diz assim: their house is such a mess, ok? Aí na segunda ele vai dizer o quê? Olha ali, people, people é no plural. Então ele diz assim: there were so many people, tá? Então é uma coisa que também eu posso contar. Há muitas pessoas na festa, tá ok? Do mesmo jeito eu vou dizer assim, ó, hungry é uma coisa que é incontável, certo? Mas é também um adjetivo, é um adjetivo, faminto, né? Então eu vou usar qual? Eu vou usar so, eu vou dizer o que? I'm so hungry. Na 4 eu vou ter a palavra people, que quer dizer pessoas. Então ele vai dizer Jane and Pete are. Aí eu vou dizer que eles são pessoas tão legais, eu vou usar such. São pessoas muito legais, tá? Do mesmo jeito, a money é incontável. Incontável. Então eu vou dizer o quê? Que eu gastei muito dinheiro. I spent so much money this weekend. Quer dizer, eu gastei muito dinheiro esse final de semana. Do mesmo jeito, a present for me, that's, aí eu vou dizer o quê? É um adjetivo, é muito querido, é muito maravilhoso. That's so sweet, tá? Do mesmo jeito, good time é incontável. Então eu vou dizer o quê? We had such a good time. Do mesmo jeito que princess é um substantivo, no caso é uma cachorrinha, né? Então eu vou dizer o quê? Princess is such a smart dog, tá bom? Tchau, tchau. Beleza, galera. Agora vamos mudar para Unit 11, né? Que é Things That Changed the World. Quer dizer, as coisas que mudaram o mundo. Então ele assim: with the help of a partner, com a ajuda de um amigo, de um colega, try to make true sentences from the chart. Você vai usar o quadro, tá? Para fazer frases que sejam verdadeiras. Por exemplo, Rolls Royce's cars. Cars está no plural, então eu vou ter que usar o verbo are. Então, Rolls Royce's cars are made in England. Certo? O segundo, Nikon cameras. Veja bem, cameras está no plural, então de novo eu vou ter que usar are. E vou usar também o que? Elas são fabricadas, eu vou dizer made in. Nikon cameras are made in Japan. Tá ok? Coffee é uma planta, ela não é fabricada, ela não é produzida, ela é plantada, ela é cultivada. Então você vai dizer o quê? Coffee, e ela é um incontável, está no singular. Então coffee is grown in Brazil, tá? Já champanhe é uma bebida que ela é produzida, mas ela também é incontável, ela está no singular. Então eu vou dizer o quê? Champagne is made in France. Já tea é outra planta, também é cultivada, também ela cresce, né? Então, mas ela é singular também, porque ela é incontável. Você vai dizer o quê? Tea is grown
in India. E pineapples também é uma planta, tá? Só que ela aqui está no plural, ó, pineapples. Então eu vou dizer pineapples are grown in Thailand, tá bom? Então vamos para na próxima fase, no próximo slide a gente vai fazer um exercício. Bem, gente, continuando aqui, né? A gente vai continuar com um exercíciozinho, porque o slide passado ele se referia, né, ao que a gente vai chamar em inglês em active and passive voice. Tá? A gente vai aprender aqui como é que a gente faz as mudanças de uma voz ativa para voz passiva. E é interessante que você lembre o seguinte: quando é que a gente usa a voz ativa? Quando a pessoa que fez ou quem fez é mais importante do que foi feito. E quando é que eu uso voz passiva? É quando o que foi feito é mais importante do que quem fez. Tá certo? Marque bem. Ativa, o que é importante é quem fez. Passiva, o que é importante é o que foi feito. Tá certo? Então, por exemplo, na primeira questão, eu tenho o verbo que está no presente. Então é por isso que aqui eu vou ter, ó, verbo to be no presente, mais o verbo irregular. O verbo irregular no particípio passado, porque make é o verbo irregular. Então o particípio dele é made. Então, quando tiver um verbo irregular, você vai ter que ir para a lista de verbos irregulares e tem que memorizar mesmo, não tem outro jeito, é memorizar mesmo. Então é por isso que você vai dizer assim: they make Rolls Royce cars in England. E aí na voz passiva vai ficar assim: Rolls Royce cars are made in England, tá? Então aqui já eu tenho a voz passiva, ó. Tea is grown in India, quer dizer, o chá é cultivado na Índia. Então aqui eu vou ter que usar o verbo cultivar no presente, ó, o verbo aqui to be no presente. Então eu vou dizer o que assim: they grow tea in India, tá certo? Tá bom? Na terceira eu vou ter uma frase no passado, ó. Bell invented, o verbo está no ED, isso aqui é um verbo regular, tá? Então diz Bell invented the telephone in 1876. Então aqui vai ficar assim, ó. The telephone, aí was, como o verbo é um verbo regular, ele mantém a mesma forma. Verbos regulares, que são os que terminam em ED, tem a mesma forma para o passado e para o particípio passado. Então vai ficar aqui: the telephone was invented by Bell in 1876, tá? Na quarta eu vou ter assim: two pictures were stolen from the museum last night. O verbo to steal, que é o verbo roubar, é um verbo irregular, por isso que ele está aqui, ó, stolen. Então ele usou aqui agora o quê? Passado de novo, ó, porque são duas telas, duas pinturas, duas fotos. Então eu vou dizer o quê? Thieves stole two pictures from the museum last night, tá? Então quando eu tenho assim, ó, verbo to be no passado, mais o verbo no particípio, os verbos são no passado. A frase é no passado, tá? Quinta questão. They have built 3 new factories this year. Veja bem, aqui eu já tenho present perfect tense. Have mais o particípio do built. Então você já tem o particípio. O que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que transformar o particípio passado do verbo to be. Vai ficar assim: 3 new factories have been built. Tá? Porque o verbo to build é um verbo irregular. Então, mas você já tem aqui o verbo no particípio. Quem que você vai colocar? É o verbo to be, have been built. Tá? No outro, você já tem a frase passiva. The picture has been sold for $5,000. Então, aqui eu já indico que essa frase aqui também tem que estar no present perfect tense. Então, você vai dizer assim: they have sold the picture for $5,000, tá? Então aqui eu tenho uma frase que está no futuro, ó. The factory will produce 10,000 cars next year. Então aqui eu vou ter que ter uma frase no futuro também. Quem que vai para o futuro? O verbo to be. Então eu vou dizer assim: 10,000 cars will be produced, que é o verbo, ó, verbo regular. Então é só verbo regular que termina em E. Como é que eu faço o particípio? Só acrescentar o D. Então vai ficar assim, ó: 10,000 cars will be produced next year. Tá? Aqui eu tenho uma pergunta. Então como é que fica a pergunta, professor? Como é que fica? É só você transformar o quê? Aqui eu já estou sabendo, ó, were, verbo to be, e aqui eu tenho o quê? Particípio passado. Então essa pergunta é no passado.
Porque ele está dizendo, were many cars made last year? Muitos carros foram feitos ano passado. Aí eu tenho que fazer a voz passiva. Como é que eu faço a pergunta na voz ativa? É assim. Did they make many cars last year? Tá? E a última diz assim, Bell didn't... O verbo está no passado, porque está usando didn't. Né? Bell didn't invent, quer dizer, ele não inventou the television. Aí ele diz o quê? Então eu vou ter que transformar o quê? A frase para o quê? O passado do verbo to be mais o participio passado do verbo inventar. Qual participa? O verbo inventar é o participio esse aqui, o invented. Então vai ficar assim, ó, the television was not invented by Bell. Tá certo?